A paz do Senhor Jesus para todos. Minha máscara está aqui, o gel está aqui do meu lado. Eu estou tirando a máscara para fazer a gravação nesse instante, aqui na Igreja Batista, na Praia de Ramos. Ok? Seja todos bem-vindos, no nome de Cristo Jesus. Se possível, fique em casa, só saia realmente se for necessário, se for importante, se realmente tem que sair. Senão, realmente o cômodo da casa se faz importante. Fique mais um pouquinho, Deus com certeza está ouvindo o teu clamor, tua oração, teu louvor e tudo aquilo que você faz no nome dele. Okay? Você é um representante da parte de Deus aonde você está. Por algum momento nós estamos distante um dos outros, mas brevemente voltaremos a ter programação na igreja, se voltando para a igreja e matando a saudade de todos aqueles que a gente, por enquanto, só está vendo aí através das redes sociais. Em redes sociais também a Igreja Batista na Praia de Ramos está funcionando, tá? É bom, é agradável, é oportuno. Nós estamos aí, na medida do possível, usando isso para poder compartilhar ensinamento, educação, reflexão e tudo aquilo que Deus tem colocado no coração da liderança da igreja. Vamos orar nesse instante e a gente vai estar aproveitando não somente a palavra de Deus, mas a revista da EBD, que é o nosso pano de fundo para nos envolver nessa gravação. Oremos nesse instante, feche os seus olhos, ou se você está impossibilitado de fechar os olhos, mesmo assim, fale com Deus aonde você estiver. Vamos orar. Deus, nós somos os teus filhos, nós somos as ovelhas do seu pastoreio, nós somos teus. E sabemos muito bem disso, visto que o Senhor é que nos comprou, o Senhor que nos chama, nos convida a estar com o Senhor. Por meio do seu Filho Jesus, nós nos tornamos os teus filhos e isso nós queremos agradecer, fazendo parte, ó Deus, da tua igreja aqui na terra, mas acima de tudo da igreja, ó Deus, que o Senhor deseja salvar e levar para onde o Senhor está e viver assim eternamente. No nome de Cristo Jesus, a todos quantos estão sendo alcançados através dessa ministração, que o Senhor possa tocar, falar ao coração, iluminar cada vez mais a mente, abrindo o coração para o Senhor e assim reconhecendo ou confirmando nos corações a importância e a urgência de Jesus Cristo estar na vida, no centro, no controle de todas as coisas. Por isso eu oro, por isso coloco diante do Senhor, abençoando a todos que estão sendo alcançados através desse vídeo. No nome de Cristo Jesus, peço pelos trabalhadores, os profissionais que estão vivendo a necessidade da emergência, do essencial, que estão, ó Deus, de frente, ó Pai, nas necessidades que nos movimenta a viver e a ter como comprar. Abençoe, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham direto e indiretamente nos hospitais, nas UPAs, nos pontos, ó Deus, de atendimento, e no nome de Cristo Jesus, que o Senhor proteja, ó Deus, cada vez mais para que nenhum vírus atinja a todos. Aqueles que estão trabalhando nos supermercados, que estão trabalhando nas farmácias, nas padarias, e todo e qualquer outro tipo de serviço essencial, que o Senhor também da mesma forma proteja no nome de Jesus. Acima de tudo, que eles tenham saúde, que eles tenham condições para poder encarar com amor tudo aquilo que está sendo feito. No nome de Cristo Jesus, também oro pela tua igreja, o teu povo, cada vez mais aliançados com o Senhor, possamos viver cada vez mais para a honra e glória do teu nome. No nome de Cristo Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Nós
Estamos estudando a revista na EBD, como você sabe. Hoje, nessa gravação, estamos gravando a lição 7. Se você tem uma revista, seja ela qual for, adulto ou jovem, ok? Pegue a sua aí para poder meditar. Se você já meditou, confirme isso no seu coração através desse vídeo. A lição 7 dessa semana, dessa gravação, é uma das informações bem peculiares a todos nós. Fala ao nosso coração, fala sobre aquilo que nos move, que nos faz viver dia por dia. Nós estamos na lição 7, a minha revista desse momento é a revista Atitude, a revista da juventude da igreja. Texto bíblico está baseado em Efésios, capítulo 3. O texto áureo é Efésios 3, versículo 20 e o versículo 21. Vamos lá dar uma abertura aí em Efésios. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso é a palavra de Deus, baseado em Efésios capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. É o pano de fundo para estudo, para essa lição 7 da revista, seja compromisso ou seja a atitude, como eu estou falando nesse instante aqui. Nessa lição a gente vê o que nos move, o que nos chama, o que nos atrai a ser o que nós somos hoje na presença do nosso Deus. Uma das considerações importantíssimas que cada um de nós, evangélicos, pessoas de Deus, tem em mente é 1 Timóteo capítulo 2. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz algo significante para todos nós que temos o ministério. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé ao gentio. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. A vida de alguém que tem chamado, tem a convicção, ela norteia em alguns detalhes, em algumas convicções. O estudo de hoje vai falar sobre um consenso que envolve todas as igrejas evangélicas, tipicamente reconhecendo a palavra de Deus como regra de fé e prática. E a gente não pode fugir disso, a gente não deve fugir disso, desse tipo de informação que está se baseando esse estudo nessa lição. E você que já leu ou está lendo nesse instante, você vai ver que as informações são bastante claras, são bastante boas para aprender, não tem muito mistério para aprender, as palavras são simples. Uma das características dessa revista da editora Convicção é mostrar a simplicidade das informações. Isso é muito bom. A gente não precisa de tanta mentalidade muito grande para poder compreender os estudos das lições que estão sendo colocadas em prática. São muito simples, são muito objetivas e que é fácil assimilar as informações. A gente vê dentro desse estudo a ideia e o propósito do chamado, da comissão.
todos nós somos chamados, todos nós temos uma comissão, e esse chamado que nos envolve, seja ele para ministério da palavra, ministério missionário, ministério da canção, do louvor, do ensino, de todos os outros demais que envolve a estrutura da igreja, a gente vê que a ideia, o propósito é que Deus nos chamou. Se nós somos o que somos e temos o que temos, fazemos o que temos, é porque Deus nos chamou, e essa revista, essa lição, ela vai tratar isso. Deus que nos chama e nos comissiona a fazer aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Não vem de nós mesmos, não há uma disposição prévia de nós em fazer algo, senão Deus mesmo fazendo o convite a nós para poder colocar em prática aquilo que Ele deseja, que provém do coração dele para o nosso coração. E uma das questões, não somente do chamado ou do comissionado, é que existe responsabilidade. Todos nós devemos, se a gente sabe que tem, ou aqueles que almejam e querer alcançar um ministério dentro da igreja, precisa de responsabilidade. Ser chamado, ser vocacionado, ter essa convicção, mas ter responsabilidade. Você sabe disso, a importância da responsabilidade. Nós não devemos ser irresponsáveis com questões do nosso cotidiano, principalmente as questões que envolvem a palavra de Deus. Comissionado, chamado, responsabilidade, temos o dever e o compromisso de fazer parte da família de Deus. Não existe cristão sem igreja. Não existe alguém que se diz ter um chamado, ter uma convicção, ter a certeza sem igreja. Dificilmente a pessoa ela está certa, ela está correta nisso. Precisa fazer parte de uma igreja evangélica ou daquilo que você almeja ter. Então, precisa ser membro da família de Deus, tá certo? E acima de tudo, também fazendo parte, ser comprometido, ter compromisso com aquilo que está fazendo. Não se pode ser uma pessoa que faz as coisas com desdém, distante, longe, mas precisa ter compromisso. Então essa revista, esse estudo, ela é ótima, excelente para revigorar, reviver aquilo que nós já sabemos. Aqueles que almejam ser missionário e colocar em prática um chamado daquilo que Deus tem colocado no coração, é uma oportunidade de aprender dentro desse estudo. Vendo aí e baseando algumas informações dentro do conteúdo da revista, a gente vê que Paulo é uma resposta de Deus aos gentios. Quem nunca fez uma oração pedindo para salvar alguém da família, alguém conhecido, alguém amigo, alguém que está distante, ou simplesmente está fazendo uma oração para que pessoas sejam salvas e alcançadas pelo Evangelho? Quem de nós não já fez esse tipo de oração? Eu faço, e muito provavelmente você faz, e isso é nosso, faz parte da gente. O apóstolo Paulo, ele é a resposta desse tipo de oração, Ele vai aos gentios pregar o evangelho, porque tornou-se uma resposta de Deus àquele que orou. Então a gente vê aí na revista Atitude, na página 43, Paulo é uma resposta de Deus ao gentio. Deus responde a oração e envia pessoas para poder dizer para os seus servos e suas servas que ele ouve oração. Ele envia alguém aonde estamos colocando a nossa oração, seja na nossa família, seja nos nossos parentes, seja nas pessoas que a gente almeja. E muitas das vezes
nós mesmos somos a resposta de Deus para as nossas próprias orações, né? A gente se sente impulsionado a fazer aquilo que nós mesmos oramos, porque o Espírito de Deus nos empolga de tal forma e nos dá total condições para podermos fazer aquilo que está no coração de Deus, que é salvar vidas. Então nós que temos, né, essa convicção de sermos resposta de Deus para as nações, para a comunidade, para o estado, para o município, para a casa que nós estamos, nós devemos imaginar que, né, o ministério que nós temos, que existimos, ele foi nos dado por meio de revelação. A forma, né, de que nós somos hoje, Deus nos revelou que nós somos úteis nesse ministério, sermos valoroso e importante, né, naquilo que estamos fazendo. Olha só o que diz a importância da revelação. O mistério foi revelado a seu próprio tempo, se fez conhecer. Ele tem o seu ápice em Cristo, onde todos os povos se tornariam benditos. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Mas agora foi revelado, tudo está à nossa disposição. Gálatas capítulo 4, versículo 4. A questão nossa é que o nosso chamado e as nossas convicções é espiritual. Nada, né, de nós, né, é tipicamente humano, mas em tese, se nós somos o que somos, temos o nosso chamado, isso é espiritual. O ministério foi revelado pelo seu Espírito, versículo 5 do capítulo 3 de Efésios, né, vai falar que, né, foi revelado pelo seu Espírito. Não somente foi revelado, mas também foi revelado espiritualmente, e nesse caso nós estamos falando do nosso Deus Todo-Poderoso, ok? Ele não acontece a partir da cognição humana. O que nós somos, o que temos, pode ser puramente humano? Pode ser, quando nós fazemos as coisas, né, a nosso próprio prazer, mas em suma, em um bom consenso, nós somos chamados espiritualmente, né? Isso envolve o nosso rebaixamento da nossa própria vontade e dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Ninguém pode gritar como Arquimedes de Siracusa: Eureka! Eu descobri, achei, como um esforço do raciocínio ou da sensitividade humana. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai tratar sobre essa questão. Então, o que nós somos, o que temos, envolve 4 questões. Primeira, revelação. Segunda, espiritual. Terceiro, um ofício. O ministério foi revelado por seu Espírito aos santos apóstolos e profetas, versículo 5 do capítulo 3. Ele tem como instrumento homens santos, apóstolos e profetas. Sua missão entre os gentios tinha o respaldo dos líderes da igreja e as escrituras que chancelavam sua missão entre os gentios, ou seja, era uma coisa confirmada, oficial. O ministério do apóstolo Paulo, né, tinha, né, uma oficialização, não somente da parte de Deus, mas entre os homens e a igreja era oficial, né? Não era uma coisa, né, falsa, não era uma coisa fictícia, não era uma coisa que não foi reconhecida, né? Mas o ministério do apóstolo Paulo foi oficializado, né, diante das lideranças e, acima de tudo, né, diante de Deus. Nós temos que ter, né, nossas convicções, nosso chamado, né, e a nossa predisposição em fazer a vontade de Deus reconhecida pela liderança espiritual. Por isso é importante a ideia e a proposta de uma igreja, de um centro espiritual,
para que aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas digam que está ok, né? Que não é simplesmente fruto de uma imaginação que envolve, né, o nosso cognitivo, nossa própria vontade em querer ser sem realmente ser oficializado. Por isso é importante, né, esse estudo desse domingo, tá? Lição 7 da revista Atitude e também da revista Compromisso. Graça, você sabe muito bem que é o que, né, nos dá a vida, que nos dá a salvação. Graça, o ministério revelado mediante o Evangelho para os gentios serem co-herdeiros com Israel das bênçãos e responsabilidades, membros do mesmo corpo, um só povo em Cristo Jesus, co-participante da promessa, não somente o povo de Abraão, mas todos os povos. 1 Coríntios 12, versículo 13, vai tratar disso, né? Deus nos dá essa graça de não somente os judeus, né, não somente o povo hebreu ser pessoas participantes do seu reino, mas também todas aquelas pessoas que sinceramente entregam o coração e a vida a Deus. Por isso é importante uma conversão genuína, né, ter essas convicções na mente, no coração, para que nada haja confusão, para que nada haja desvio de conduta, né, nesse momento que é tão singelo, né, de colocar em prática aquilo que nós somos vocacionados, chamados para colocar, né? Uma das coisas, né, que eu penso e imagino, né, que a paixão de um missionário, né, é a temática da paixão que a gente sabe que é humana, né, do sentimento, né? Amor é uma coisa, paixão é outra, né? Amor é muito mais forte do que paixão. Paixão na ideia macro é uma coisa passageira, né? É um sentimento que vem, passa rapidinho, era só uma paixão, eu já não sinto mais aquilo que eu sentia antes. Isso é o natural. Mas a ideia do título A Paixão de um Missionário é alguém que é apaixonado pelaquilo que faz, está convicto daquilo que faz, né? Levar em consideração aquilo que está fazendo até o final, né? E em algum momento o radicalismo é importante, porque, né, a minha paixão pelo meu chamado envolve, né, nada mais, nada menos do que eu fazer aquilo que tem que fazer radicalmente. Eu vou fazer e colocar em prática aquilo que eu fui chamado, né? No lado comparativo, né, quando temos uma paixão pelo sexo oposto, né, você é homem, né, sente, né, um sentimento por uma mulher, você mulher sente uma atração pelo homem, né? A paixão faz com que a gente faça coisa que às vezes a gente nem imaginava que ia fazer, porém, né, dentro dessa ideia macro da Bíblia, da Palavra de Deus, né, a gente se assemelha à paixão de Cristo, né? A gente faz de tudo, coloca de tudo no lugar para que esse sentimento que nós temos, né, para com Deus e a sua palavra seja a melhor forma, né, de demonstração de que nós temos o compromisso para com Deus, tá certo? A paixão missionária aqui não envolve o rapidinho, né, o momentâneo, né, aquele prazer que vem e passa, mas a paixão aqui é uma paixão que nos leva a fazer algo que até mesmo nós ficamos surpreendidos, porque às vezes a gente não tinha coragem de encarar uma câmera e entrar nas redes sociais, mas em amor e vivendo um sentimento, nós abrimos mãos, né, da vergonha, né, e do acanhado em frente a uma câmera e fazemos isso, né, legalmente,
para poder, né, dizer e demonstrar que é importante, não somente para nós em particular, mas para você que ouve e que está atentando para aquilo que está sendo colocado aqui, tá certo? Privilégio recebido de Deus. A gente sabe que, né, de nós mesmos nós não temos condições nenhuma de ser aquilo que nós somos: missionário, pregador, evangelista, né, obreiro, né, aqueles que trabalham no ministério, seja de educação, de diaconal, né, de serviço, de louvor e adoração. É um privilégio e ponto, acabou. Nós não temos nenhuma condições senão esse privilégio que Deus nos dá, tá certo? Efésios capítulo 3, versículo 8 até o 10. Os ministérios divinos na Bíblia são verdades espirituais, conhecidas somente por meio da revelação do próprio Deus, tá? São ideias e situações boas para a gente compreender, ok? Humanamente falando, nós não temos condições. Espiritualmente, sim, porque Deus nos dá todo o poder e autoridade. Não o poder de sermos super-heróis, mas poder de poder fazer as coisas, né, segundo a aprovação dele na nossa vida. Se você compreende motivos de oração pela igreja, esse estudo, né, ele nos dá algumas dicas e orientações, né, do que orar, para que orar e que sentido orar, ok? Se você já fez, né, esse motivo de oração, já colocou em prática, boa, mas se não, tem alguns conselhos e informações dentro da revista para que a gente possa, ao se colocar diante de Deus, orar pela igreja, dar algumas dicas maneiras aí, ó. Os motivos de oração de Paulo pela igreja, Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 19. Fortalecimento espiritual, versículo 16. Fundamento espiritual, versículo 17. Compreensão espiritual, versículo 18. E plenitude espiritual. Entende? As dicas e orientações muito simples, muito boa de se aprender, não há dificuldade nenhuma em assimilar, né, aquilo que está dentro da revista, né? Então, os motivos de Paulo, né, que orou pela igreja, ele orou para o fortalecimento espiritual, ele orou para que haja fundamento espiritual, compreensão espiritual, né, plenitude espiritual. Tudo isso o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, né, e entendendo que ele era o responsável pela igreja naquele momento, né, ele vai, né, pedir a Deus esse tipo de solicitação a todos quanto estão lá naquela época, né, em Efésio, na igreja lá. Se você tem condições, se puder aprofundar mais um pouco em Efésios, né, o que significa Efésios, onde está Efésios no mapa, se faz contato com algum país, fica ao norte, fica ao sul, tudo isso é importante. Quais eram as igrejas que existiam lá em Efésios, né, e o que envolvia as informações lá de Efésios. O nosso tempo normalmente é super corrido mesmo e a gente precisa muito das vezes, né, dar uns saltos, mas sabemos que as informações estão aí, está na sua mão, está na sua revista. O Espírito Santo iluminando cada um de nós irá, né, alimentar, brilhantar mais e mais o nosso entendimento. Não deixe de pedir a Deus, não deixe de cessar suas orações diante de Deus. Ore sempre, fale com Deus sempre, tá? Nós não devemos negligenciar nosso chamado e as nossas convicções missionárias que nós temos. Se você tem o seu chamado missionário para esse tempo, faça isso. Se você sempre teve o seu chamado, colocou em prática desde então,
continue colocando em prática. Se você tem chamado, né, e está imaginando ser alguém importante na obra de Deus, nesse âmbito, né, de aglomeração, de poder sair do lugar e fazer a vontade de Deus até os confins da terra, faça isso, peça mais orientação a Deus, se prepare, né, mas não negligencie aquilo que está dentro do seu coração, tá certo? Faça, né, bom uso do seu chamado, seja aqui na comunidade, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no Brasil, seja no mundo aonde Deus está te guiando, tá certo? Tenha sempre a ideia, a proposta de que vai valer a pena, né, colocar em prática o seu chamado. Pessoas estão olhando para você, pessoas estão te vendo, né, te enxergando, e nada melhor do que a gente, né, comprovar nossas convicções através dos gestos e das atitudes, ok? Faça isso e faça bom uso do seu compromisso com Deus. A origem do poder da oração. Olha só uma informação importante. Efésios capítulo 3, versículo 11 até o 15. De onde vem o poder da oração? Seria na forma ou quantidade de palavras? Não, não é isso. Oração é comunhão. Aí, ó, uma dica e uma educação. Se você sabia disso, ótimo. Se não, né, tá aí uma confirmação. Oração é comunhão. Se a temos, é por Cristo. Se temos comunhão na oração, é por Cristo. O valor da oração. Não está em nós o mérito das orações respondidas, mas na infinita graça e misericórdia divina. Todavia, sua graça não anula um bom tempo de joelhos a sós com Deus. Ele nos ouve por causa de quê? Por quê e para quê? Né? Deus, ele nos ouve pelo seu eterno plano, versículo 11. O plano de Deus é a eterna comunhão com os mortais, dando-lhes a vida eterna. Ele mesmo idealizou e executou por sermos incapazes de fazer. Então, Deus, ele nos ouve pelo seu eterno plano de manter contato conosco, né? Todos aqueles que são capazes de ouvir a voz, né, sublime do nosso Deus. Ele nos ouve por Cristo Jesus, versículo 11. Não podemos esquecer que todo o plano de Deus tem uma centralidade em Jesus. Por meio dele, chegamos a Deus. Então, Deus, ele nos ouve em oração por Cristo Jesus, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Também Deus, ele nos ouve porque ele é o nosso Senhor. Versículo 11 ainda, não nos esquecemos quem é o Senhor em nossa relação com Deus, pois servos não determinam nem reivindicam, né? Então Deus, ele nos ouve porque ele é o nosso Senhor, né? Ele é o nosso dono, ele é o nosso patrão, e por isso ele nos ouve. Ele não faz ouvido de mercador, ele é o nosso Senhor e nos ouve muito bem, né? Deus, ele fala, Deus, ele nos ouve pelo livre acesso que ele mesmo permite a ele. Então ele nos ouve. Se ele nos dá esse acesso, logicamente ele nos ouve. Versículo 12. Também ele nos ouve, Deus ouve a nossa oração pela confiança, pela fé. Se nós temos fé em Deus, logo transmitimos isso a ele através da comunhão e da oração. Aí, quando nós, falamos com ele, seja de joelho, seja, sentado, seja andando, até mesmo deitado, é a nossa fé que faz o negócio todo. Nossa confiança não está fundada em nossos méritos,
Nossa confiança advém da fé em Cristo. O apóstolo, o Paulo, que estamos estudando, demonstra a preocupação que os seus não esfriem na fé, preocupação do apóstolo Paulo, preocupação dos líderes, nessa atualidade, e nesse momento, de inexistência do contato e do fortalecimento mútuo da comunhão, é que não se esfrie a fé. Preste atenção, tá certo? Não esfrie a sua fé. Não diga não para Deus, não diga não para seu chamado, não diga não para o Espírito Santo, não deixe esfriar a sua fé, mediante a dificuldade, mediante as situações que muitas das vezes nos aprisiona, as situações que nos cercam, circunstâncias, problema, situações negativas, de tal forma nos envolve e a gente acaba se deixando se envolver, que a gente acaba perdendo o contato com Deus. Então, nada de esfriar a fé, tá certo? Não importa o que